Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, o que a gente temia aconteceu. Carlo Ancelotti renova com o Real Madrid até 2026 e a seleção brasileira vira chacota mundial. O que vai acontecer a partir de agora? E a minha pergunta para você nesse vídeo é: quem será o técnico da seleção brasileira? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, tô em férias ainda com a família, por isso estou gravando aqui esse vídeo improvisado. Agradeço muito a sua audiência e aquela inscrição. Você precisa estar inscrito no canal porque eu posto conteúdo todos os dias e por isso a sua inscrição é muito importante. A gente está batendo 900 mil inscritos no canal, meu muito obrigado a você. Você que ainda não está inscrito, só apertar o botão de se inscrever porque não custa nada, é de graça. Bora? Vamos falar dessa situação chata envolvendo a CBF, mas necessária. A gente realmente está à deriva. O que acontece hoje simboliza muito do que vem acontecendo já nos últimos tempos, né? Da gente não estar performando quando a gente enfrenta uma equipe minimamente mais qualificada. Hoje, nem nas eliminatórias sul-americanas a gente consegue ter um bom desempenho. E aí envolve outras situações, né? Porque eu sou um fã do trabalho do Fernando Diniz, mas é visível que ele precisa de tempo para treinar, que ele não vai conseguir em apenas 2, 3 treinamentos antes de uma data FIFA conseguir desenvolver a sua metodologia a ponto da gente conseguir resultados. Ele demora muito para construir esse processo, mesmo que ele leve jogadores da sua confiança. A gente está falando de uma seleção brasileira em que ele precisa botar ali os melhores do mundo, né, representando o Brasil, e não vai conseguir, não tem conseguido. O Diniz é um cara muito instável nesse sentido, né? Ele não goza de tanto prestígio em relação às pessoas, porque ele tem um estilo muito peculiar, que no Fluminense deu certo, embora tenha perdido da forma como perdeu para o Manchester City no Mundial. Vamos combinar, né? Era o Manchester City. E na Libertadores ele fez um ótimo campeonato, foi o campeão da Libertadores, foi o campeão carioca na temporada. É muito legal ver o Fluminense jogar, mas ele tem jogadores com características específicas e que, digamos assim, respeitam o estilo de jogo, que respondem àquilo que ele pede. Na seleção brasileira é um pouco mais difícil disso acontecer. Só que o Diniz, até onde a gente sabia, era um interino. Ele é um interino, ele tem contrato com a CBF até metade de 2024. Mas o que é a CBF hoje? A CBF hoje, ela tem um interventor. Ela tem apenas um burocrata que está lá fazendo a transição, porque nós não temos um presidente. O Edinaldo Rodrigues, que estava, segundo ele próprio, tratando com o Carlo Ancelotti, que tinha um acordo com o Carlo Ancelotti de assumir a seleção a partir da metade de 2024, ele simplesmente não está mais lá. Ele foi afastado e chegou até a se manifestar recentemente aí numa entrevista à revista Veja, dizendo que nem vai participar das próximas eleições. Ou seja, o cara abandonou o barco real. Ele foi retirado de lá por um processo complicado, enfim, porque a CBF, enfim, nos últimos anos, assim, afastou vários presidentes, não teve eleição, ele foi meio que colocado lá por membros de federações cara, é uma várzea, entendeu? Com todo respeito à várzea, que é muito mais organizada do que o que acontece na CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, de uma seleção pentacampeã, que estão, assim, rasgando o nosso futebol, estão jogando no lixo, na lata do lixo. E eu não estou nem falando em questão de organização de calendário e outras competições, estou falando da seleção brasileira, que é uma entidade do povo, deveria ser, né? Que é algo muito caro para o torcedor brasileiro e que há muito tempo não tem esse apreço, né? A gente torce em Copa do Mundo, em Olimpíada, em Copa América, aquela coisa toda, mas, cara, é difícil porque a gente cada vez mais se afasta do público, e quando a gente vê que a CBF é capitaneada por esses caras, José Maria Marim, Marco Polo Del Nero, Ricardo Teixeira e agora Edinaldo Rodrigues, a gente vê que, poxa, fica difícil mesmo torcer por uma seleção de jogadores que saem muito cedo para a Europa, que não tem esse vínculo com a seleção brasileira, não generalizando, a gente tem alguns que têm esse vínculo, mas é difícil, cara. A gente não tem uma construção de imagem legal nesse sentido. E agora não temos técnico e não temos presidente. Olha que legal. Agora, no começo de janeiro, a FIFA está vindo aqui com a Conmebol para tentar entender o que está acontecendo. A seleção pode ser punida, gente, de não participar de campeonatos, porque a CBF virou o que virou. Pode ser punida pela FIFA. Os clubes brasileiros podem ser punidos de não disputar campeonatos internacionais. Isso não vai acontecer, estou falando de uma possibilidade, porque o futebol brasileiro é muito rico e as competições dependem muito do futebol brasileiro, né? A Libertadores depende dos clubes brasileiros,
Uma Copa do Mundo sem o Brasil, né, por uma questão política, seria complicado também. Então, assim, eu acho que eles vão tentar resolver. E entre os candidatos a presidente da CBF surgem os nomes do Flávio Sveiter, que já foi presidente do STJD, e do Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. Então, assim, dependendo do cara que assumir, a gente não sabe o que vai acontecer. Será que o Diniz permanece? Porque Carlo Ancelotti foi anunciado pelo Real Madrid no dia 29 de dezembro, com o seu contrato renovado até 2026. E segundo informações, não necessariamente nesse período todo como técnico. Ele pode, inclusive, assumir uma função de gerente, de diretor, mais ou menos aquela transição que enfrentou Luiz Felipe Scolari ainda no Atlético Paranaense. Depois ele voltou a ser técnico no Galo. O Paulo Autuori, o Muricy Ramalho, o Paulo Roberto Falcão, técnicos que se tornaram gestores, não necessariamente administrativos, mas de campo mesmo, coordenadores, ou contratando, ou até fazendo uma função assim mais próxima do campo. O Ancelotti, por toda a experiência que ele tem no Real Madrid, no futebol europeu, multicampeão que pelo trabalho que ele faz com jovens, ele está sendo mantido no Real, que é o maior clube do mundo, gente. E a gente imaginou que esse cara viesse treinar a seleção brasileira, simplesmente porque o Edinaldo Rodrigues achou que tinha um acordo com o cara. Quem é Edinaldo Rodrigues na fila do pão? E aí o que acontece? De novo, a gente vira chacota. Chacota por esperar para um cara que nunca disse que estava acertado e não podia dizer mesmo, porque ele tinha contrato com o Real. Mas assim, tá muito claro agora, né, gente? Até porque, se havia um acordo, o cara cai na CBF, ele pensa o seguinte: o quê? Eu vou garantir o meu aqui. E acertou a renovação com o Real Madrid. O Real simplesmente conseguiu dar esse banho de água fria em muitos. Eu não estava contando com essa, não sei se alguém estava, mas Ancelotti no Brasil, e acho que seria um bom nome, mas eu sempre, desde o início, falei assim, cara, vamos parar de flertar com isso. Os grandes técnicos do mundo estão em clubes, é muito difícil de um cara como esse assumir o desafio de uma seleção, e nós temos aqui o Fernando Diniz. Só que eu sei também que eu sou meio voz isolada, o Diniz, ele não goza, como eu disse, de muito prestígio entre a galera. Por isso eu quero perguntar para vocês. E entre os nomes cogitados, é óbvio que nesse momento a gente tem ou a manutenção do Diniz, e aí isso traria um movimento, acho que no futebol brasileiro, porque aí o Diniz teria que sair em definitivo do Fluminense, e saindo em definitivo do Fluminense, quem seria o técnico do Flu? Para manter essa sequência de vitórias de um campeão da América, de um estilo de jogo, de jogadores que vão para o futebol europeu, né? Nino, André, essa coisa toda, mas assim, a gente está falando de um Fluminense que pode ter uma toada de sequência de títulos no futebol brasileiro. Será, sem o Diniz, que tem um estilo muito próprio, quem assumiria? O nome do Renato sempre é vinculado, do Renato Gaúcho, porque ele não acertou a renovação com o Grêmio ainda, mas, quer dizer, não assinou, né? Mas ele já acertou e tá tudo certo. E confirmou, inclusive, para Michele Silva, repórter da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, que é apenas uma questão burocrática, porque ele já está confirmado aí que vai ser técnico do Grêmio em 2024. Mas a gente sabe que ele é ídolo do Fluminense, né? Ele tem uma vinculação, e ele nunca treinou o Fluminense. Ele já treinou o Vasco, ele já treinou o Flamengo, mas ele nunca treinou o Fluminense. E pode ser que o Fluminense procure caso o Diniz seja efetivado na seleção brasileira. Agora, o Renato também pode ser um cara para assumir a seleção. É o grande sonho de Renato Portaluppi, assumir a seleção brasileira. E tem uma corrente muito forte que identifica no Renato uma capacidade muito grande de gerir o vestiário, que é algo fundamental, mobilizar jogadores num prazo curto, porque você reúne os caras ali, faz 2 treinamentos e pau, vai para o jogo. E o Renato teria essa habilidade. É um cara muito político e malandro, não no sentido pejorativo que essas duas palavras têm. Ele consegue ser o algodão entre os cristais, ele consegue passear por várias áreas, ele consegue ter a linguagem do boleiro e ao mesmo tempo ter postura, assim, para negociar com dirigentes, para conseguir trazer os melhores jogadores à disposição, montar um sistema tático mais interessante. Eu acho que o Renato poderia muito bem fazer isso. Agora, ele, acertando a renovação com o Grêmio, ele nunca define multa. E a gente sabe que, sendo o sonho dele, se, vamos supor, o cara assume em janeiro esse novo presidente da CBF, o cara convida o Renato, tchau, ele vai. E eu acho que é uma possibilidade muito grande. E eu queria saber de você se o Renato, né, deve ser esse cara. O outro nome é inegável, a gente precisa falar dele, é de Abel Ferreira. Embora não seja um brasileiro, e a gente estava procurando o Ancelotti até ontem, eu acho que quando a gente fala num técnico que conhece o futebol brasileiro e que tem se destacado nos últimos anos aqui, a gente tem que citar o Abel. E o Abel é óbvio que tem que ser pelo menos
cogitado. Eu acho que o Abel tem que ser, eu sei que ele é chato, eu sei que ele é mala, eu sei que ele faz críticas duras à CBF, e na verdade não é a CBF, é a organização do calendário, e muitas justificadas. Eu acho que a gente precisa entender. O Abel é um cara de sistemas, de método, não sei como ele se adaptaria a essa dinâmica de seleção, né? Como eu disse, não tem o calendário do quarto e domingo, mas imagino eu que faria um trabalho de observação de atletas fantástico, com toda a sua comissão técnica, pela forma como ele trabalha no Palmeiras, e acho que ele teria condições de fazer um belíssimo trabalho. Acho que ele precisa pelo menos ser cogitado. E o Dorival Júnior, né, que dos técnicos brasileiros, é o cara que tem conquistado títulos nos últimos tempos, né? Libertadores, 2 Copas do Brasil, por times diferentes, por Flamengo, São Paulo. É um cara que não tem lá um grande cartaz, mas os seus times são competitivos, são organizados e conquistam. Então o Dorival também tem que estar nessa lista. Agora é com você. Quem deve assumir? Porque o Ancelotti não vem mais. Comenta aqui, inscreva-se no canal, por favor, dá essa moral. Eu volto na próxima. Tchau!